Olá a todos e todas, meu nome é João Paulo Siqueira, eu sou graduando em Psicologia e autor do trabalho Racismo e Saúde no Brasil Contemporâneo, análise da política racial frente à pandemia de Covid-19. Esse trabalho conta com a orientação do professor Joás Bernardino Costa, do Departamento de Sociologia da UNB. No início da pandemia de Covid-19, a literatura científica apontava que a Covid-19 afetava diferentemente grupos sociais, né? E a pesquisa que eu me referencio é da professora e pesquisadora da Fiocruz, Roberta Oliveira, em que ela apontava que havia desigualdades sociais e raciais nos primeiros meses de Covid. Então, o objetivo do meu trabalho é justamente aprofundar esses achados num espaço temporal de um ano, né? Entender como que o racismo impacta diferentemente negros e brancos nesse primeiro ano de pandemia de Covid-19. Em especial, eu vou analisar o número de hospitalizações e o número de óbitos, para entender como isso acontece. Bom, nesse sentido, me fundamento no conceito de sindemia, teorizado pelo antropólogo médico Mary Singer. O conceito de sindemia traz que existe uma sindemia entre a doença e o contexto social de vulnerabilidade, o que potencializa os efeitos do vírus, né, na vida de pessoas que possuem marcadores sociais, como é o objetivo da minha pesquisa, né, no caso de pessoas negras. Então, no Brasil a gente já tem um exemplo disso, no caso do Zika vírus, né, na epidemia, que afetou principalmente mulheres pobres do interior do Nordeste. E como o foco da minha pesquisa é racismo, é inevitável fazer um paralelo com o passado colonial, né? E entender como isso interfere diretamente na nossa realidade e na vulnerabilidade da população negra na saúde. E então, para alcançar os objetivos deste trabalho, levantamos e analisamos os boletins epidemiológicos especiais doenças pelo coronavírus Covid-19 disponibilizados pelo Ministério da Saúde. O período escolhido para realizar esse acompanhamento foi de um ano, ou seja, do mês de abril de 2020 a abril de 2021. Durante o primeiro ano de pandemia, foram disponibilizados 60 boletins epidemiológicos, dos quais analisamos 11, que compreendiam a segunda metade de cada mês. A saber, os boletins epidemiológicos analisados foram os de número 10, 16, 19, 23, 27, 32, 36, 39, 42, 51 e 59. Os objetos de nossa análise foram os números gerais de hospitalizações por Covid-19 e óbitos por Covid-19, sobretudo os dados discriminados por raça-cor, a fim de comparar as porcentagens entre brancos e negros. E aqui a gente segue o entendimento do IBGE para alocar pretos e pardos na categoria negro. Em relação aos resultados, em abril de 2020 tivemos 7.246 hospitalizações por Covid-19, em que 60%, 67% eram pessoas brancas e 30% negras. Em outubro do mesmo ano, com 442.754 hospitalizações, a maioria foi de pessoas negras, 37%, enquanto que os brancos significaram 35%. Já em abril de 2021, os brancos voltaram a ser maioria nas hospitalizações, sendo 41%, e os negros se mantiveram nos 37% de um total de 1 milhão de hospitalizações. No que tange ao número de óbitos, em abril de 2020 foram contabilizadas 1.924 mortes por Covid-19, das quais 59% eram brancas e 37% negras. Em outubro de 2020, o número de mortes chegou a 150.295, em que 42% eram negros e 37% brancos. No mês de abril de 2021, 329 mil pessoas faleceram por Covid-19, mantendo a população negra no topo desse número, 41%, e não muito distante dos brancos, que foram 40%. Cabe ressaltar que os dados de raça-cor foram ignorados ou não informados em mais de 20% de todos os dados brutos de hospitalização e óbito aqui relatados. Destaque em especial que raça-cor foi ignorada ou sem informação. Essa categoria só apareceu a partir de junho de 2020, né, alguns meses depois do início da pandemia, justamente por pressão popular e de movimentos sociais, visto que o próprio Ministério da Saúde não reconhecia a necessidade de apontar o número de raça-cor nesses dados, embora isso fosse uma premissa, né, do Sistema Único de Saúde. Sendo assim, foi possível identificar e confirmar a existência de desigualdades raciais na pandemia da Covid-19 no Brasil. Em especial, ao apontar que negros foram o grupo racial que mais morreu de Covid-19 durante o primeiro ano de pandemia, ao passo que os brancos foram a maioria no número de hospitalizações pelo mesmo motivo. O comportamento do vírus, discriminado racialmente, se deu inicialmente no centro do país, atingindo brancos, mas rapidamente acometeu a população negra, a qual historicamente foi colocada em vulnerabilidade psicossocial e contém um alto índice de cronicidades devido a isso, as quais, inclusive, são indicadores de risco para a Covid-19. O alto número de raça-cor ignorada nos parece sintomático, tendo em vista a história antirracialista do Brasil, inclusive no atual cenário político. A fim de complexificar os achados dessa pesquisa, indicamos a intersecção da análise com outros marcadores, tais como gênero, classe e, sobretudo, idade. Obrigado.